Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a segunda parte da videoaula de Independência do Brasil. Na aula passada a gente começou fazendo uma viagem no tempo, muito antes do dia da independência do Brasil. A gente sabe que a independência do Brasil foi dia 7 de setembro de 1822. A gente teve que voltar muito antes disso, lá em 1703, na assinatura do Tratado de Mituin, que colocou Portugal numa situação econômica muito delicada, tá? A gente vai depois avançar meio século, chegar ali na década de 1750, durante o governo do Marquês de Pombal, que foi um governo que teve que enfrentar uma série de desafios muito grandes. Pombal não era rei, mas Pombal era primeiro-ministro do rei na época, que era Dom José I de Portugal. E aí, dentre os grandes desafios, os grandes obstáculos que Pombal teve que enfrentar, estiveram, por exemplo, o terremoto de Lisboa, que não aconteceu em Lisboa, mas que afetou principalmente a cidade de Lisboa, mas também uma série de outras questões que envolviam a administração do reino como um todo, das colônias, enfim. E a reconstrução da cidade de Lisboa, né, assim, dadas as proporções da desgraça e tal, até que é um negócio fácil, é só tijolo, cimento e refazer os prédios. Agora, mudar a forma como um governo se comporta, isso sim foi um enorme desafio para Pombal, que ele tentou enfrentar de diversas maneiras. A gente estava justamente falando dessas últimas reformas pombalinas, essas que mudavam as características do governo, da administração, do comportamento do governo português em relação aos seus territórios, e a gente parou ali na autorização para manufaturas na colônia. Foi esse o nosso último tópico, tá? Eu não vou voltar a isso tudo de novo, né? Mas se você precisar, você pode voltar na última aula e rever. A gente continua agora do próximo tópico, o aumento do rigor fiscal. Muita gente chama isso de fiscalismo, tá? Você pode encontrar questões aí de provas, concursos, vestibulares em que esse aumento do rigor fiscal vai ser chamado de fiscalismo. E aí o que se quer dizer com isso é que o governo português começou a cobrar os impostos de forma ainda mais dura e rigorosa do que antes. Você precisa agora lembrar da matéria de mineração, o ciclo do ouro aqui no Brasil, né, a mineração aurífera aqui no Brasil no século XVIII, e lembrar que os brasileiros, sendo sempre bons brasileiros, tentaram de diversas maneiras não pagar os seus impostos, não cumprir as suas obrigações com o governo português, e a gente teve uma série de tentativas ali de sonegação fiscal. Sonegação fiscal é quando o indivíduo tenta não pagar os impostos que ele deve ao governo, tá? E a gente teve ali o uso de estratégias como Santinho do Paoco, criação de casas de fundição clandestinas, enfim, todo tipo de técnica que você possa imaginar. E isso gerava no governo português a impressão de que o potencial de tirar grana do Brasil era ainda maior, né, de que o Brasil realmente era a galinha dos ovos de ouro e que se segurasse o Brasil pelas pernas e virasse de ponta cabeça e sacudisse, caía ainda mais ouro aí no colo de Portugal. Então o governo português e o Pombal principalmente começam a intensificar, a aumentar o rigor na cobrança dos impostos e além do quinto e da captação, a gente vai ter também a criação das derramas. Tá? O que foram essas derramas? Estabeleceu-se que cada cidade tinha que pagar uma certa quantia de ouro, né, ao final de um ano, ao final de um dado período de tempo, tinha que ter ali um certo X, uma certa quantia de ouro que tinha que ser remetida a Portugal. E aí, se essa cidade não conseguisse pagar o imposto devido, né, seria decretada contra a região, né, contra aquela cidade, uma derrama, que consistiria nas tropas governamentais, né, soldados mesmo, inclusive, entrando na casa das pessoas e confiscando objetos feitos de ouro, objetos de alto valor. Então, no final das contas, a derrama era um imposto cobrado para arrecadar os impostos que já estavam em atraso. Não era um outro imposto, um imposto novo. Era muito mais uma forma de cobrança de impostos atrasados, mas era uma cobrança muito mais autoritária, muito mais violenta, e obviamente isso vai gerar uma enorme insatisfação. Se você parar para pensar por 2 minutos, né, não precisa nem tanto, alguns segundos, você já vai perceber que esse é um imposto que deixava muito insatisfeita a elite brasileira, a elite da região mineradora. Por quê? Se é um imposto para ser cobrado sobre quem está devendo ouro a Portugal, isso só pode ser cobrado de quem tem ouro. Quem não tem ouro não tem muito com o que se preocupar, não tem grandes problemas para enfrentar. O sujeito já é pobre, não tem nenhum bem de valor, né? Se a derrama consiste nas tropas do governo entrando na sua casa e pegando seus objetos de valor e você é extremamente miserável e não tem nenhum objeto de valor,
você não tem muito o que perder. É como se eu dissesse assim, imagina que hoje no Brasil a gente começasse a cobrar imposto sobre jatinho, helicóptero e lanchas, né? Iates. Só quem tem que se preocupar é quem tem jatinhos, lanchas, iates, helicópteros. Quem não tem essas coisas, o cara que mora ali na comunidade, não tem com o que se preocupar, porque esse tipo de imposto não abrange diretamente o seu cotidiano. Tá? Então, esse excesso de rigor fiscal, esse fiscalismo, essa cobrança das derramas, elas eram fatores, esses eram fatores que deixavam muito satisfeitas as elites brasileiras, embora tivessem pouco ou nenhum impacto na população mais simples, mais pobre do país. Por último, a gente tem uma outra medida importante, que vai ser a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Qual era o grande objetivo do Marquês de Pombal a transferir essa capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Primeiro, vamos voltar um passo atrás e pensar, por que Salvador se tornou capital para começo de conversa? O Tratado de Tordesilhas determinava que uma certa fatia da América do Sul pertenceria a Portugal. Salvador ficava mais ou menos no meio do caminho entre o norte e o sul desses territórios que pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Eu não estou falando do território brasileiro atual. Dentro do território brasileiro atual, Salvador não fica exatamente no meio do caminho, mas, enfim, naquela época era relativamente próximo da parte mais ao norte do Brasil e da parte mais ao sul do Brasil, dentro das fronteiras estabelecidas por Tordesilhas. Tá? E Salvador também tinha a vantagem de ficar ali na região nordeste, que era a região produtora de cana-de-açúcar. A ideia era que a capital, o local em que morava o governante, né, o governador-geral, e onde era feita a cobrança dos impostos e tal, que isso fosse próximo do local em que a riqueza era gerada. Se a gente está falando que no século XVIII, com a mineração, o Brasil tem uma transferência do seu polo econômico da região nordeste para a região sudeste. Se a gente está falando que no século XVIII o açúcar nordestino entra em decadência pela concorrência holandesa e o ouro passa a ser o grande produto importante aqui do sudeste, era natural que a capital fosse transferida para o sudeste. Você vai me perguntar, tá, então a capital tem que ficar perto da região que produz a riqueza. E a região que produz a riqueza é o sudeste do Brasil, principalmente a região de Minas Gerais. Por que não colocar, então, a capital do Brasil dentro de Minas Gerais? Né? Belo Horizonte nessa época não existia ainda, mas vamos falar lá da antiga Vila Rica, né? Hoje chamada de Ouro Preto. Por que não colocar a capital em Ouro Preto, a antiga Vila Rica? Porque, na verdade, não bastava a capital estar próxima da região produtora da riqueza no Brasil, era necessário também que essa cidade, que seria a capital, tivesse litoral. E, como a gente sabe, Minas Gerais não tem litoral, não tem praia em Minas Gerais. Então, a cidade que tinha contato direto, mais próximo com a região das Minas Gerais, era o Rio de Janeiro, devido ali à existência da Estrada Real. Né? Na verdade, a princípio, a Estrada Real ligava a região mineradora até a cidade de Paraty, aqui na região da Costa Verde, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas, posteriormente, você vai fazer o caminho novo da Estrada Real, que liga diretamente à cidade do Rio, aqui Baía de Guanabara, que era um porto de excelente qualidade, que ficava um pouco mais próximo, né, de Portugal. Então, a cidade do Rio de Janeiro acabou sendo uma escolha meio que óbvia e natural, porque é litorânea, porque fica na região mais rica, que era a região sudeste nesse momento, e em terceiro lugar, porque tinha ligação já direta por uma estrada, né, a única estrada autorizada interligando a região mineradora às áreas externas, que era justamente a Estrada Real, que chegava aqui no Rio de Janeiro, no seu caminho mais novo. Então, fazia muito sentido transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e essas são as medidas importantes que Pombal toma dentre as suas reformas. Eu vou mencionar agora uma outra proposta de Pombal, que eu não coloquei aqui por escrito, porque se eu colocasse, vocês começam a misturar muito as coisas. Né? Deixa eu tentar te explicar. Para Portugal, o Brasil era a grande fonte de riqueza. Tá? As colônias asiáticas de Portugal já não davam mais tanto lucro, as regiões da Índia, de especiarias e tal, já não tinham mais aquela atratividade toda, já que agora várias outras nações europeias tinham colônias na Ásia também e também traziam especiarias. Então isso para Portugal já não era mais tão importante. Tá? As colônias africanas, bom, elas até tinham importância para Portugal porque eram fornecedoras de pessoas escravizadas para trabalharem aqui no Brasil. Tá? Mas a região que de fato produzia muita riqueza para Portugal era o Brasil, era o ouro brasileiro. Então o Pombal chegou a criar a possibilidade, a propor a hipótese de, quem sabe, o próprio rei de Portugal se mudar para o Brasil. Isso é uma outra coisa. Tá? É a transferência da capital portuguesa para o Brasil.
é diferente da transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. São duas propostas diferentes. Tá? Porque essa segunda proposta do Pombal, de transferir o rei e o governo português para cá, era para transferir esse governo português para cá, independentemente de qual fosse a capital brasileira. Ainda que a capital brasileira tivesse continuado sendo em Salvador, a ideia do Pombal era justamente que o rei de Portugal estando aqui, seria muito mais fácil realizar 3 objetivos para Portugal. Que 3 objetivos eram esses que Pombal propunha quando ele falava em transferir o rei de Portugal para cá, para o Brasil? Tá? Ele propunha que o rei estaria a salvo das guerras europeias, assim, caso houvesse conflitos lá na Europa, né, alguma invasão do território português, o rei já estaria aqui no Brasil, muito longe de qualquer grande ameaça vinda da Europa, já que aqui os territórios coloniais eram territórios substancialmente mais fracos que as nações europeias. Então, se o próprio rei viesse para cá com a maior parte do exército de Portugal, né, o rei de Portugal aqui seria uma potência, né, o governo português aqui seria uma potência comparativamente com outras colônias vizinhas que não tinham, né, a mesma infraestrutura. Lá na Europa, Portugal já não era mais essa última Coca-Cola do deserto, né? Portugal já era qualquer coisa, já era um país muito enfraquecido, muito empobrecido. Então, o rei de Portugal, estando lá na Europa, ele era um simples reizinho se comparado com outras potências de lá. Ele estando aqui no Brasil, ele seria a potência aqui do continente americano, né? Então ele estaria muito mais protegido. Fator número 2, ele estaria muito mais próximo da região que produz de fato a riqueza. E, portanto, seria muito mais fácil fazer a fiscalização, o fiscalismo que eu estou falando aqui no tópico anterior. E, portanto, as chances de que os brasileiros conseguissem não pagar os impostos seriam potencialmente menores, já que a própria estrutura administrativa do governo de Portugal ia estar aqui, ia estar tomando conta rigorosamente da cobrança desses impostos. Terceiro lugar, a ideia também era proteger o Brasil colônia contra possíveis invasões de outras potências, possivelmente até a Inglaterra, quem sabe? Né? Então você tinha 3 objetivos de Pombal ao propor a transferência do rei de Portugal aqui para o Brasil. Proteger o rei, proteger o Brasil e proteger as finanças do governo. Tá? Isso é diferente de transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? Porque a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro aconteceu. A transferência do rei de Portugal para cá não aconteceu. Ou, pelo menos, não aconteceu durante o governo do Pombal. Mas mais para frente a gente vai ver que essa proposta vai ser relembrada num momento de emergência que Portugal vai vivenciar daqui a pouquinho. Outra medida muito importante tomada por Pombal foi definitivamente acertar a questão das fronteiras brasileiras. Lembra que até esse momento, até meados do século XVIII, o território brasileiro oficialmente ainda estava limitado pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que aqui no mapa é essa linha vertical, tá? Esse tratado ainda estava em vigor. O que isso queria dizer? Que todo esse território à esquerda da linha de Tordesilhas, aqui no mapa, ele oficialmente ainda era território da Espanha, embora na prática a Espanha não tivesse nem condições de exercer o seu domínio sobre essas regiões. Tá? Aqui dentro desse mapa a gente vê uma área rosa em cima e uma área amarelada embaixo. Essa área amarelada embaixo era chamada de Estado do Brasil, tinha como capital Salvador, depois o Rio de Janeiro. Tá? Já essa área rosada aqui em cima era o estado do Grão-Pará. Né? Primeiro era o estado do Maranhão, depois Maranhão e Grão-Pará, e depois só Grão-Pará. Tá? Esse estado aqui em cima do Grão-Pará vai ter como capital, a princípio, São Luís, tá? Do Maranhão. E aí a ideia aqui era que você tem uma única capital ali em Salvador, com a ampliação dos territórios, depois uma capital no Rio de Janeiro, com a ampliação dos territórios, não seria muito eficaz, porque você não teria agilidade do governante saber o que estava se passando no Brasil todo e tomar decisões rápidas. Porque, na verdade, né, era potencialmente até mais rápido você ir do Grão-Pará para Portugal, ou ir do estado do Brasil para Portugal, do que de uma região para outra, do Grão-Pará para o Brasil, do Brasil para o Grão-Pará. Tá? Você tinha uma série de correntes marítimas aqui na região do Equador, ali entre Grão-Pará e estado do Brasil, que dificultavam muito a navegação de uma região para outra. Né? Você tinha correntes marítimas adversas que tornavam essa navegação muito lenta. Às vezes era mais rápido, mais prático você ir direto lá em Portugal e pedir uma providência do rei, do governo de lá, do que você esperar, né, lá no Grão-Pará uma decisão vinda de Salvador. Então, Pombal
ele vai fazer essa divisão do território brasileiro em duas grandes partes, tá? Mas mais do que isso, ele vai começar a negociar com a Espanha a assinatura de novos tratados para rever as fronteiras brasileiras em relação às colônias espanholas. Tá? Aqui no cantinho inferior, eu vou circular, a gente tem uma legendinha mostrando, e aí quando eu circulo eu acabo exatamente sujando o desenho do mapa, mas enfim. A gente tem aqui, ó, né, uma legendinha e os vários territórios que estavam sendo disputados nesses vários tratados. Além do Tratado de Tordesilhas, que é esse primeiro tratado vertical aqui, a gente vai ter depois o Tratado de Utrecht, que foi pouco importante, pouco respeitado, e depois a gente vai ter o Tratado de Madrid, em 1750, que foi muito relevante, mas não definiu todas as questões de fronteira ali no sul. Depois a gente vai ter o Tratado de Santo Ildefonso e, por último, o Tratado de Badajoz. E aí, o Tratado de Badajoz já não era mais governo de Pombal. Tá? Mas o que eu preciso que você enfatize, que você foque aqui, não é decorar qual território passou para as mãos de qual país. Né? O Tratado de Madrid passou tal território para Portugal e tal outro território para a Espanha. Não estou preocupado com isso nesse momento. O que eu preciso que você saiba, e isso é sim muito mais importante, é que esses tratados eles visavam dar uma solução jurídica, ou seja, colocar na lei uma coisa que já acontecia na prática, que era a posse desses territórios por colonos portugueses, né, que moravam aqui no Brasil. Enfim, algumas pessoas já começam a falar em brasileiros. Tá? O que vai determinar principalmente a assinatura desses tratados é um princípio jurídico chamado princípio de uti possidetis. Tá? Não estou querendo falar difícil de propósito, é muito difícil traduzir isso, tá? Mas basicamente o que você precisa entender desse tratado de uti possidetis é o seguinte: uti aqui vem de utilizar, dar utilidade, né? Usar alguma coisa. Possidetis vem de posse. Tá? O que o princípio de uti possidetis determina, e isso foi o que guiou esses tratados todos, era o seguinte, que o possuidor, quem tem a posse do território, é aquele que o utiliza. Não basta ter um papel dizendo que eu sou dono do território, se esse território já está nas mãos de um outro país. Tá? Esse papel dizendo que eu sou dono do território não tem validade nenhuma. Para que você, de fato, se torne dono de um território, você precisa fazer com que esse território esteja povoado, ocupado por pessoas que estão sob seu controle. Tá? Inclusive, por isso também, o Pombal vai criar o Diretório dos Índios. A função do Diretório dos Índios era tornar os indígenas brasileiros, e eu estou voltando numa característica que eu falei na aula passada, era tornar esses indígenas aqui da região do Brasil cidadãos súditos do rei de Portugal, leais e fiéis ao rei de Portugal, que povoariam essa região do interior do Brasil e conseguiriam dar essa característica do uti, tá? Da utilidade. E aí Portugal poderia exigir o seu possidetis, a sua posse sobre esse território. Tá? Isso não funcionou muito na questão do Diretório dos Índios, mas, de fato, o Pombal ele vai começar a estimular a migração aqui para o Brasil, a ocupação e povoamento do Brasil, principalmente do sul. Né? A gente vai começar a ter colonização de açorianos aqui no sul do Brasil, pessoas vindas da Ilha da Madeira, né? Fala-se até em pessoas vindas de regiões islâmicas vindo aqui para o Brasil. Então, a ideia principal aqui era trazer gente que aceitasse ser súdita do rei de Portugal, ou seja, estar sob o controle do rei de Portugal, e aí essas pessoas utilizariam esses territórios e, portanto, Portugal teria o possidetis, a posse, o controle, o domínio sobre essas áreas. As principais áreas de disputa ficavam principalmente ali na região sul. Tá? Você vai precisar assinar vários tratados, Utrecht, Madrid, Santo Ildefonso, Badajoz, justamente porque essa região aqui do sul era muito conturbada. Você tinha uma área de colonização espanhola muito forte, ali na região da Argentina, do Uruguai, né, em torno do Rio da Prata, mas não uma colonização tão intensa de Portugal no primeiro momento. E aí Portugal começa a povoar aquela área, né, colônia de Sacramento, Sete Povos das Missões, começam a se tornar áreas ali de muito conflito, né? E eu não preciso que você decore isso, mas eu preciso que você saiba, como regra geral, que essas disputas territoriais pelo controle do sul do Brasil vão motivar a assinatura de tratados e novos tratados e novos tratados e novos tratados, sempre tentando buscar a mais perfeita aplicação desse princípio de uti possidetis, e com isso o Portugal vai acabar ganhando alguns territórios a mais aqui para o Brasil. Tá? Então, de forma geral, a gente já tem aí a configuração territorial brasileira
bem parecida com hoje em dia, embora, né, a gente perceba que alguns territórios ainda estão faltando, né, o sul não está completo ainda, o Acre não está presente, tem modificações que vão acontecer ali na região centro-oeste e tudo mais, mas está bem parecido com o que é o mapa do Brasil hoje, já está muito identificável, você olha e já consegue perceber que é o Brasil, grande parte desse esforço diplomático para assegurar essas fronteiras para o Brasil vai acontecer durante o governo pombalino. Tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui, justamente comentando essas conquistas do Pombal. A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco, ou seja, os índios sempre desconfiaram dos brancos. E se isto sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que estão ainda brutos? Quando ele fala brutos aqui, ele está falando de indígenas que não tiveram contato com os brancos. Então, quando ele fala que os índios já civilizados tinham desconfiança dos brancos e os índios que não tinham contato com os brancos tinham mais desconfiança ainda. Tá? Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função, letra A, das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras. Não tivemos grandes rebeliões indígenas que tenham ameaçado a região mineradora. Não foi para isso que Portugal, ou Pombal, pediu que a gente criasse diretórios dos índios, né, ou que criasse assentamentos para, entre aspas, civilizar os índios. Tá? O motivo para se querer incorporar esses índios à sociedade colonial portuguesa era outro. Tá? Letra B. Devido à propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores, que dizimaram boa parte da população indígena? Não se criou aldeias para proteger a saúde dos índios. Letra C. O empenho de ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, que garantiu sua supremacia na administração colonial. Isso era verdadeiro antes de Pombal. Tá? E aí, quando a gente fala aqui de ordens religiosas que estão empenhadas em ter contato com os índios, a gente está falando dos jesuítas. Só que a gente sabe que o Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e de todo o Império Português. Portanto, essa letra C é válida pré-Pombal, antes de Pombal. Como a questão pede uma característica do período pombalino, está errada a letra C. Letra D, da política racista da coroa portuguesa, contrária à miscigenação, que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos. Isso era muito válido nas colônias espanholas. Você, de fato, tinha essa organização social muito racializada. Já no território português, não, a miscigenação predominou e o governo mesmo nunca tomou grandes medidas muito efetivas para se contrapor, para impedir isso aqui no Brasil. A letra D também está errada. Tá? Letra E, da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Sem dúvida isso. Era tornar o indígena um cidadão, um súdito da sociedade colonial portuguesa e, portanto, tornar esse indivíduo produtivo economicamente, torná-lo funcional atendendo aos objetivos do governo português de povoamento e ocupação desses territórios do interior, enfim. Então, de fato, é essa integração do indígena à sociedade colonial dos brancos. Esse é o que eu arrisco como gabarito. A questão é do Enem de 2012, vamos ver o que o Enem, o que o INEP estabeleceu como gabarito. De fato, letra E, essa é a resposta correta. O que acontece, no entanto, é que obviamente, Pombal não vai viver para sempre, nem tampouco o rei Dom José I de Portugal também vai viver para sempre. Tá? O rei Dom José I ele vai morrer no ano de 1777. Quem vai assumir o poder é a sua filha, Dona Maria I. Tá? Só que Dona Maria I acabou ganhando o apelido de A Louca. A medicina da época, o diagnóstico da época era muito precário e impreciso, então ninguém tem muito bem como saber com 100% de certeza qual seria a doença que teria acometido, né, que teria atingido a Dona Maria I. Diz-se que, durante o começo da sua vida, ela era uma pessoa sã, racional, bastante razoável na maior parte do tempo. À medida que o tempo vai passando e ela vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez mais incapacitada de ter contato com a realidade, né? Ela vivia num mundo paralelo próprio da própria cabeça. Ela não foi a única monarca, a única governante a passar por isso nessa época. A gente vai ter um rei na Inglaterra chamado Rei George, que vai passar por isso também. E o que a gente tem de hipótese mais eficaz hoje, mais próximo da realidade hoje, é de que possivelmente Dona Maria I teria transtorno bipolar ou
enfim, esses diagnósticos são muito imprecisos, talvez fosse borderline, enfim, eu não sou médico psiquiatra, mas ela tinha algum tipo de transtorno nesse sentido que vai sendo degenerativo, que vai causando uma incapacitação crescente nela, e a linguagem muito pejorativa, muito preconceituosa da época vai dizer que ela é louca. Então ela fica conhecida pelo apelido de Dona Maria I, a Louca, e isso já retrata pra gente o seu problema, a sua incapacidade ali de exercer o governo de forma eficaz a longo prazo. Num primeiro momento, ela ainda não era completamente incapaz, ela tinha grandes períodos de lucidez, embora tivesse alguns momentos ali de delírio, de transtorno, e isso numa época em que não havia explicação científica para o que estava acontecendo com ela, né? Ela vai buscar refúgio na religião, na religiosidade. A sociedade portuguesa ela sempre foi muito religiosa, as mulheres portuguesas, ou de origem portuguesa, são muito famosas pelo seu catolicismo fervoroso. No caso dessa senhora, Dona Maria I, ela ainda mais porque buscava refúgio do que ela passava, experimentava na sua experiência psicológica na religião. Ela achava que estava sendo atacada por demônios, por entidades do mal, e ela ia para a igreja e se tornou uma pessoa extremamente religiosa. Com isso você já começa a entender que se ela é uma pessoa extremamente religiosa, ela vai ver o Marquês de Pombal como praticamente um anticristo, já que o Pombal brigou com grandes setores da igreja, já que Pombal expulsou os jesuítas, já que Pombal, sendo um iluminista, né, priorizava a razão acima da fé. E aí, quando Dona Maria I assume o poder, uma das primeiras coisas que ela faz é afastar Pombal do cargo. Pombal perde o seu poder, né? Só teve poder enquanto Dom José I governou. Quando a filha de Dom José, Dona Maria, assume, Pombal perde completamente o poder, vai ser quase que cancelado, né, para usar uma linguagem de hoje em dia, ele vai ser praticamente cancelado pelo governo, pela rainha e pela corte que estava ali em volta dela, e normalmente, né, as pessoas que estão em volta da rainha ou do rei obedecem tudo que o rei está fazendo e copiam por puro puxa-saquismo, né? Então a gente vai ter ali o Marquês de Pombal cancelado, né? E ele vai ficar velho, doente, sozinho, vai perder muito poder, e Dona Maria vai fazer um esforço tremendo de desfazer várias das medidas ali que Pombal havia tomado. Esse processo de virar a chave, de voltar atrás, de dar um giro 180 graus, você estava virando para frente, você vira agora para trás, né, e começa a fazer exatamente o oposto do que você fazia antes. Isso foi chamado em Portugal de viradeira. Então, a partir de 1777, a gente vai ter a viradeira acontecendo ali em Portugal. Grande parte das medidas pombalinas vão ser desfeitas. Uma das principais vai ser justamente a proibição das manufaturas na colônia, e isso vai ocorrer por meio do Alvará de 1785 ou Alvará de Dona Maria I. A gente pode chamar pelos dois nomes, tá? Alvará de 1785 ou Alvará de Dona Maria I. Os dois nomes são igualmente válidos. O importante é lembrar o que esse Alvará determinava. Ele proibia as manufaturas têxteis na colônia, aquelas que Pombal havia autorizado há algum tempo atrás para conter a influência inglesa. Isso aqui já é o puro reflexo de como Portugal, que vinha caminhando durante o governo pombalino para se tornar mais independente, mais autônomo da influência econômica inglesa, Portugal agora volta a se submeter a um domínio, a um imperialismo inglês, ali, a uma influência inglesa, justamente porque, como o Pombal se torna uma figura maldita, tudo que ele propunha e defendia acaba também sendo muito mal visto. Esse fenômeno ele existe até hoje, ele acontece até hoje. Muitas vezes as pessoas rejeitam uma proposta inteligente, uma proposta eficaz e funcional, porque ela foi defendida por uma pessoa de quem você não gosta. E aí você fala, então a proposta até é boa, mas eu vou dizer que não é, só porque o cara que defendeu ela é um cara que eu não gosto. Como o Pombal vinha defendendo ali uma certa autonomia, uma certa liberdade da excessiva influência inglesa em Portugal, e como Pombal se torna uma pessoa mal vista, né, essa ideia de se afastar da influência inglesa passa a ser mal vista também, e aí Portugal aceita completamente as imposições da Inglaterra, assina esse alvará então proíbe as manufaturas na colônia, e a partir de agora, aqui no Brasil colônia, se você quiser comprar tecido, comprar roupa para vestir, né, os escravos que você comprou, a população escravizada que você comprou, você vai ter que comprar um tecido que provém da Inglaterra, com custo alto, né? Isso vai gerar um aumento dos gastos para os donos de escravos, de pessoas escravizadas, para comprar roupas para esses escravos, e ao mesmo tempo também vai prejudicar um bocado a economia brasileira, daqueles que haviam feito investimentos para criar essas manufaturas e que agora perderam tudo que investiram porque o seu negócio passou a ser proibido. Então a viradeira vai gerar um enorme descontentamento.
Esses descontentamentos todos somados vão trazer a gente até os chamados movimentos emancipacionistas. Olha que palavra grande, difícil e bonita. E, na verdade, emancipacionistas é uma palavra mais usual, mas a gente poderia substituir por independentista, que teria a desvantagem de ser uma palavra tão feia e tão grande quanto emancipacionista, só que, no mínimo, né, a palavra independentista já mostra pra gente qual é o significado desses movimentos, o que eles querem. Tá? A gente normalmente diferencia e separa as revoltas nativistas das revoltas emancipacionistas que ocorreram aqui no Brasil. Todas são revoltas do período colonial. Tá? As nativistas vão ser a Guerra dos Mascates, Revolta de Beckman, Revolta de Filipe dos Santos, que mais? Vai ter Guerra dos Emboabas. Né? Essas são as revoltas nativistas. Elas têm em comum o fato de que não pleiteavam, não pediam a independência do Brasil. Já essas daqui, as emancipacionistas, elas vão ter como característica principal o desejo de independência do Brasil em relação ao domínio português. Tá? Elas vão acontecer no final do século XVIII, vão ser influenciadas pela independência dos Estados Unidos, que mostrou como um grande exemplo que seria possível sim fazer independências na América e ter um país grande, forte e funcional. A gente vai ter a influência iluminista, que pregava os ideais de liberdade, igualdade, soberania popular, direito de rebelião ou resistência. Então, esses fatores todos que influenciaram a independência da América Espanhola vão influenciar também a ocorrência destes movimentos. A gente agora finalmente está entrando no processo de independência do Brasil propriamente dito. Dentre as principais revoltas ou movimentos emancipacionistas que ocorreram aqui no Brasil, a gente vai ter o mais famoso deles e o primeiro, a Inconfidência Mineira. Hoje em dia tem um movimento para substituir a expressão inconfidência e adotar o movimento conjuração. A palavra inconfidência tem o sentido de traição. E isso foi o termo que as autoridades portuguesas usaram para se referir à rebelião que aconteceu em Minas Gerais, né? Chamando esses revoltosos de Minas Gerais de traidores. Só que eles não se consideravam traidores, já que eles não se sentiam na obrigação de ter qualquer laço de fidelidade com Portugal, já que Portugal era uma potência autoritária que explorava e abusava do Brasil. Né? Então, é a mesma coisa que você dizer assim, eu fui reagir a um assalto e bati no assaltante. Poxa, você foi violento. Não, não fui violento, porque eu não tinha obrigação de ser gentil com o cara. Né? Então, é a mesma coisa que você dizer aqui, em Confidência Mineira, mas como assim traidores esses mineiros? Eles não tinham obrigação de ser fiéis a Portugal. Né? Só na visão dos portugueses é que essa obrigação existia. Então, o termo inconfidência, ele é o mais tradicional, ele é o mais usual. Eu uso, tá? Eu estou explicando aqui, mas eu normalmente uso o termo Inconfidência Mineira, mas para te explicar que existe um movimento hoje, uma tendência entre os historiadores e professores de história, e principalmente os livros didáticos, de substituir a expressão Inconfidência Mineira pelo termo conjuração. Tá? O termo conjuração já tem um sentido mais neutro de revolta. Tá? É uma revolta, e de fato foi uma revolta. Aqui, quando você fala em conjuração, você já não está pressupondo a obrigação dos mineiros de serem fiéis ou leais a Portugal. Você só está dizendo que eles se revoltaram, e pronto. Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, esse foi o primeiro. Logo depois a gente vai ter a Conjuração Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates. Vamos ter a Conjuração Carioca, que alguns chamam de Conjuração Fluminense. Né? Carioca é aquilo que se refere à cidade do Rio de Janeiro, Fluminense é aquilo que se refere ao estado do Rio de Janeiro. A gente vai ter a Conspiração dos Suassunas e a Revolução Pernambucana. Desses vários aqui, tem 3 que de fato aparecem em provas, concursos, questões vestibulares e tudo mais, que são a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Só que a Revolução Pernambucana ela vai acontecer mais pra frente, a gente vai ter que falar de um monte de coisa antes de entrar nela. Então a gente vai agora entrar na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. A gente começa então pela Inconfidência Mineira, cuja bandeira, que simbolizava o movimento, está representada nessa imagem aqui à esquerda, com um triângulo vermelho sobre um fundo branco, envolta pelas palavras, pela frase Libertas quaesera tamen, liberdade ainda que tardia. Tá? Esse símbolo consta hoje da bandeira do estado de Minas Gerais, já que a Inconfidência Mineira, enfim, é o grande movimento patriótico, né, que simboliza o estado de Minas Gerais. Então, esse movimento é o famoso movimento lá do Tiradentes, que todo mundo já ouviu falar, a gente sabe sobre isso porque tem feriado para Tiradentes. Tá? Dentre as 2 grandes causas desse movimento estavam a insatisfação com o Alvará de 1785, ou Alvará de Dona Maria I,
que impunha uma série de restrições econômicas, mas também a ameaça de decretação da derrama para a cobrança dos impostos atrasados, que era uma representação ali do rigor fiscal, do fiscalismo. Você pode até me perguntar assim, Caio, o fiscalismo não era uma característica do período pombalino e depois a gente não teve, né, em 1777, a saída do pombal e a viradeira? Então a gente está falando aqui da Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, já havia 12 anos que Pombal havia saído do poder. O fiscalismo ainda permanecia? Sim, permanecia. Dona Maria I, ela de fato tenta desfazer várias das medidas de Pombal, mas não necessariamente todas. Aquelas que pareciam ter alguma utilidade para aumentar a arrecadação de Portugal, essas foram mantidas. O caso aqui da derrama é um exemplo. Tá? Então, esses dois fatores, né, as restrições econômicas impostas pela condição de colônia, que era obrigada a aceitar esse alvará, essas restrições sem poder reclamar, associado ali ao excesso de rigor na cobrança dos impostos, motivaram os inconfidentes a planejarem essa revolta. Tá? Essa revolta ela nunca chegou a sair do papel, a gente vai dizer agora o porquê dela não ter saído do papel. Na verdade, esses inconfidentes, os ditos inconfidentes, os participantes desse movimento, eram indivíduos da elite mineira. Tá? Você tinha inclusive funcionários públicos ali do governo de Minas Gerais, enfim, pessoas da elite local, pessoas com estudo, né, com formação intelectual, com nível superior. A maioria ali tinha cursado universidade, tinha ido para a Europa estudar, e lá na Europa haviam entrado em contato com os ideais iluministas. Tá? Então, eles traziam esses ideais aqui para o Brasil, para Minas Gerais. Eles traziam, inclusive, livros clandestinos, né, com ideias do Montesquieu, do Voltaire, e propagavam isso ali num pequeno círculo de indivíduos que eram mais íntimos dentro da elite mineira. Tá? O indivíduo que era mais destoante, o indivíduo que estava mais fora, que menos combinava com essa elite mineira, era justamente um soldado, um alferes, tá? Alferes era uma patente militar, ele era soldado. Quando eu digo que ele era soldado, eu estou dizendo que ele era militar, mas ele não era da patente de soldado, não. Ele era um militar com a patente de alferes, que é uma patente de oficial intermediária. Ela não é uma grande patente, não é equivalente a um general. Estaria hoje mais ou menos ali no nível de um capitão do exército, uma coisa assim, intermediário. Tá? Ele era um alferes, só que dentro do exército, das Forças Armadas, não sei se você sabe disso, a gente não tem só sujeito preparado para atirar e matar. Você tem médico, você tem engenheiro, você tem veterinário dentro do exército, você tem regimento de cavalaria, né? Então você tem uma série de profissionais ali que prestam atividades assistenciais, acessórias. E aí esse militar que mais destoava do grupo era justamente o Joaquim José da Silva Xavier, mas ninguém conhecia ele por esse nome. Ele trabalhava como dentista, ele era o alferes e dentista, e aí como dentista nessa época os tratamentos não iam muito além de arrancar os dentes, em tirar os dentes. Então esse alferes dentista ficou conhecido pelo nome de Tiradentes. Tá? O Tiradentes, ele era um cara que não era exatamente da elite mineira, ele era dentre os inconfidentes ali um dos menos abastados, um dos menos ricos. Não passava fome, mas não era um sujeito certamente da elite, seria o que a gente chamaria aqui de uma classe média, e ele é chamado ali na última hora para fazer parte desse grupo de inconfidentes. Ele tinha amizade com alguns dos outros inconfidentes, e aí por isso, sabendo das suas inclinações ideológicas e tal, ele é levado pelos seus amigos para participar desse grupo, acaba entrando e, enfim, isso vai ser fatal para ele. Tá? O plano dessa revolta já estava anunciado uma data em que seria cobrada a derrama, em que seria feita aquela cobrança dos impostos atrasados, e os inconfidentes esperavam exatamente que naquele dia da derrama eles fossem fazer a sua revolta. Era uma revolta um pouco idealista e um pouco ingênua, eles não tinham grande apoio popular, eles não controlavam setores importantes do exército, eles não tinham a menor condição prática de fato tomar o poder, mas eles tinham ali aquela ideia de que quando a derrama fosse começar, a população ia estar muito insatisfeita, e eles iam conseguir convencer a população, a partir dessa insatisfação, a se juntar a eles e a fazer uma revolta contra o governo português. A ideia era expulsar as tropas portuguesas, proclamar a independência não de todo o Brasil, mas apenas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Minas Gerais e Rio de Janeiro eram vistos quase como uma continuidade um do outro. Né? Minas Gerais não tinha litoral, então um
Um país sem litoral é um país muito vulnerável, e a ideia era ter o Rio de Janeiro como litoral ali de Minas Gerais, já que havia essa enorme ligação entre essas duas regiões. Eles planejavam fazer um país separado, né, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, não era a independência de todo o Brasil. Nesse país, nesse pequeno país que eles planejavam, eles queriam fundar universidades, para que essas universidades fossem polos de divulgação, de disseminação dos ideais iluministas, mas também para ter um local internamente aqui para a formação de intelectuais que depois executariam funções administrativas no Estado, governariam, né, seriam juízes e tal. Seria muito difícil para esse país, Minas/Rio de Janeiro, ser um país separado e independente se eles não tivessem uma universidade, se eles precisassem mandar gente lá para Portugal para estudar e depois voltar para ser juiz aqui, para ser fiscal de receitas, enfim. Então, eles planejavam fazer um país independente, que seria uma república inspirada nos Estados Unidos, aquela república, né, da classe média alta, com voto censitário. Eles não tinham a menor intenção de abolir a escravidão, justamente por isso não tiveram grande apoio dos grupos mais populares, dos grupos mais pobres. Isso foi fatal para a revolta, que acabou fracassando também por isso. Eles planejavam fazer uma fábrica de armas, pólvora e tal, para, enfim, poder armar um exército próprio, e nem sequer houve tempo de fazer um plano mais efetivo, porque algum tempo antes de a revolta efetivamente começar, né, da data que estava prevista, que era a data que o governo tinha anunciado a derrama, um dos inconfidentes, também chamado Joaquim Silvério dos Reis, que era um sujeito podre de rico, tinha fazenda, tinha mina de ouro, era coronel das Forças Armadas. Ele vai ter parentesco, né, dentre os seus descendentes vão estar ali o Duque de Caxias, enfim, pessoas da nobreza brasileira já, né, décadas depois, quando o Brasil foi independente. Então era um sujeito muito da elite, que devia um monte de imposto, e aí ele usou o seu poder e a sua influência para fazer uma espécie de delação premiada. Ele foi até o governador, né, de Minas Gerais e falou: olha só, eu sei de um plano aí que está rolando, de uma revolta para, enfim, tornar Minas Gerais independente, etc, etc. Eu vou dizer para você quem são esses traidores, quem são esses revoltosos. Em troca, eu quero que você perdoe minha participação nesse movimento e, principalmente, perdoe os meus impostos atrasados. Para o governador das Minas Gerais, valia a pena, né, porque era uma forma de se opor a essa revolta antes mesmo que ela pudesse acontecer. Então, aproveita-se essa delação premiada, o Silvério dos Reis de fato ganha perdão ali pelo que tinha feito de errado contra o governo de Portugal e delata os inconfidentes todos, né? A derrama, que estava marcada para uma determinada data, foi suspensa, né? Todos eles julgados e condenados à morte, mas como todos eles eram poderosos, ou quase todos eram poderosos, eles conseguiram comutar suas penas. Como assim? Eles conseguiram negociar, recorrer juridicamente e ter as suas penas alteradas para penas mais brandas, principalmente pena de degredo. Degredo era você ser expulso do Brasil e não poder mais voltar. Você ia lá para uma colônia portuguesa na África, na Ásia, enfim, e era despojado ali dos seus bens e tal, e ficava numa pior, mas pelo menos ficava vivo, né? E livre também, não ficava preso atrás das grades. Então todo mundo teve a sua pena ali comutada, alterada para uma pena mais branda, exceto um dos inconfidentes, que acabou meio que virando bode expiatório. Todos os outros apontaram o dedo e falaram assim: foi ele que planejou tudo, foi ele que fez tudo, foi ele que pensou tudo, joga a culpa nele. Justamente quem? O mais pobre de todos, tá? E aí era o Tiradentes. E o Tiradentes, sabendo que não ia ter muito como se livrar da culpa, falou: bom, tudo bem, então, já que jogaram a culpa em mim, eu sei que eu não vou ter como me livrar mesmo, então eu aceito a culpa, é isso aí, né? Fui eu, então. Beleza, vocês querem dizer que fui eu, então fui eu. Ele assume a responsabilidade sozinho, ele é o único que não tem a sua pena comutada, ele é executado, tá? Existe uma pintura muito famosa, mas é um pouco brutal e violenta dele após a sua execução. Eu não vou botar essa imagem aqui para ninguém ficar incomodado ou chocado, mas ele foi enforcado, por isso que ele aparece com essa corda envolta aqui no pescoço, nessa pintura que eu coloquei, e após o seu enforcamento, ele teve o seu cadáver esquartejado, ou seja, dividido em pedaços, para que cada um desses pedaços fosse espalhado, preso, né, fincado numa estaca de madeira no meio do caminho para a Estrada Real. Então colocaram a perna no Rio de Janeiro, colocaram o braço sei lá onde, colocaram o tronco sei lá onde, colocaram a outra perna não sei aonde, e a cabeça lá em Vila Rica, né, para servir de exemplo, para mostrar, olha, quem se envolve nesse tipo de movimento de revolta contra Portugal acaba perdendo a vida. Tá? E aí o Tiradentes, enfim, acaba tendo a sua memória posteriormente associada aí à luta pela liberdade do Brasil, pela independência, pela república, mas um fato
que é um detalhe importante para a gente mencionar, Tiradentes não tinha barba comprida, cabelo comprido, nem se vestia com esse tipo de bata, né, esse tipo de batina branca e sei lá o que. Isso foi resultado de pinturas que foram feitas mais de um século depois, quando o Brasil virou de fato uma república, né, porque o Brasil virou uma república só 100 anos depois, e aí a república, quando foi proclamada no Brasil, ela não foi um movimento popular, ela não foi um movimento do povão, que o povão mais pobre gostasse ou apoiasse. Então era necessário criar alguma imagem de alguém que fosse herói da República para que o povo sentisse mais simpatia, para que o povo gostasse mais desse novo regime que foi proclamado mais de 100 anos depois. E o meio de fazer isso foi fazer com que um dos primeiros indivíduos que na história do Brasil lutou pela República fosse pintado e retratado nos quadros com uma aparência semelhante a Jesus, já que Jesus é extremamente popular. Então começaram a criar imagens de Tiradentes parecendo muito com Jesus, barba comprida, cabelo comprido e uma bata branca por cima, embora isso estivesse muito longe da realidade, já que ele era militar, ele tinha que estar com a barba bem feitinha sempre, né, bem barbeado, cabelo cortado, ele não tinha essa aparência mais despojada. Tá? Bom, esse sinal me diz que a gente tem que terminar por aqui. Por hoje é só, fiquem bem, se tiverem dúvidas mandem e não deixem de lavar muito bem suas mãos.